A paz do Senhor, amados, que Deus possa, a partir de agora, mexer com a tua vida, falar ao teu coração, coisas que você precisa ouvir e precisa decidir. Eu quero abrir a minha Bíblia e convidar os irmãos que têm Bíblia para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos e depois compartilhar com os irmãos algo acerca desse trecho que lemos. É um trecho muito conhecido. Fala da tentação de Jesus, ou seja, Jesus é tentado pelo diabo. E eu quero aqui tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. Capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, agora é o diabo que está dizendo, está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles susterão para que jamais tropeces em alguma pedra, ou para que te guarde. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos falar com Deus, queridos. Eu queria que você agora estivesse orando comigo, estivesse intercedendo pela minha vida, para que Deus fale a mim e a você, fale à sua igreja, fale àquelas pessoas que vão ver pela gravação depois. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja tua, corpo teu, onde o Senhor é o cabeça. Nós queremos, Senhor, aprender de Ti, como é que nós podemos vencer as propostas, vencer as tentações, vencer as ideias que o inimigo traz para nos tirar do foco que é o alcance da vitória, o nosso alvo, que é Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entender esta mensagem, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda. Nós te agradecemos já, desde agora, porque sabemos que o Senhor já está agindo no nosso meio. O Senhor vai falar conosco. Eu creio assim, e assim eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quando a gente fala em deserto, as pessoas logo se assustam, é comum. Se não todas, muita gente se assusta. Há até pessoas que estão em posição de inferioridade, estão com algum sofrimento, e ele diz: meu irmão, estou passando um deserto. E eu tenho entendido, ultimamente, nos últimos anos, e baseado naquilo que Deus tem nos mostrado, e aqui nessa palavra é um grande exemplo, que nós deveríamos dizer assim: estou passando no deserto. Ou seja, que a pessoa estivesse feliz de estar passando no deserto. Pastor, mas a pessoa está em vida ruim, a pessoa está em desvantagem, isso acha que ele deve... Olha, eu estou falando para aqueles que são servos de Deus, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que dizem assim:
Eu creio num Deus que é poderoso, num Deus que pode todas as coisas, e eu sei que Ele me guia. Se eu sei que Ele me guia, inclusive pelo deserto. É nesse sentido. E nós vamos entender que o deserto é um lugar que todo crente deveria passar. Não deveria ficar, não deve ficar, não devemos morar no deserto. Mas o deserto, quando somos servos de Deus, nos é apresentado, somos levados pelo Espírito, por Deus. O povo de Israel, diz lá a palavra de Deus, no início da saída do povo de Deus do Egito, diz que eles foram levados por Deus ao deserto para serem provados, no sentido de forjar uma nova vida, porque é fácil de imaginar, essa geração estava ali há aproximadamente 400 anos, ouvindo e vendo as coisas diferentes daquilo que o Deus deles proporia ou propunha para eles. Vendo aquilo que o Egito, que não tinha nenhuma comunhão com Deus, o Egito propunha e fazia, eles foram aprendendo. E agora eles saíam com direção à terra prometida. Então Deus queria que eles passassem pelo deserto, e Deus diz isso, para vocês serem, algumas versões de serem tentados, provados. E aí você diria, mas o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ele ser provado? Há muita gente que não entende isso. Como que se Jesus não tem nenhum problema, não tinha, não tem, nunca teve? A Bíblia diz que nunca foi achado nenhum pecado sobre ele, nenhuma falha sobre ele. Como é que ele precisa passar pelo deserto para ser provado? Primeiro que a Bíblia está dizendo. Então, se a Bíblia está dizendo, tinha algum sentido, tem algum sentido. E segundo, que é para lembrar os irmãos que Jesus fez tudo de uma forma natural, embora fosse 100% Deus, ele fez com a sua forma humana para provar às pessoas que assim como ele teve condição de suster-se através do Espírito Santo, que ele não caiu, que ele pôde passar as etapas, todos os homens poderiam, se tivesse o Espírito Santo. Então, é nesse sentido. Não que Jesus fosse pecador e teria que ser provado por Deus. Não quero ver, você é meu filho, mas eu estou em dúvida. Não. Deus já sabia, pela sua onisciência, que Jesus não pecaria. Mas Ele queria que todos nós pudéssemos aprender com Jesus, não somente essas coisas, mas todas as coisas a respeito do reino de Deus. E ele é levado, e o Espírito Santo propõe, Deus propõe a ele, que ele faça um jejum de 40 dias. Ele não chegou no deserto, ele é guiado, irmãos. Se nós somos guiados, nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Ele não chegou no deserto, eu vou ficar aqui uns 40 dias. Eu acho que eu não vou comer, não. Eu acho que eu vou comer. Eu acho que eu vou fazer um jejum. Não. Até quanto eu aguentar. Não, havia um propósito. Primeira coisa que eu aprendo nessa lição é que a nossa vida com Deus tem que ter um propósito. Estudamos aqui durante 1 ano e tanto, uma vida com propósitos. Nós não podemos ser crentes ou ser seguidores de Jesus por ser, porque é status para alguns, porque é bonito para outros, porque tem algumas vantagens especiais, porque talvez a igreja possa me agradar as minhas vontades, ou fazer as coisas. Não, há um propósito. Nós estamos numa caminhada para morarmos com Deus, e por isso Ele precisa nos forjar, fabricar. E como é que é a melhor maneira de fazer isso? Nos colocando em meios turbulentos. Eu já disse aqui algumas vezes, né?
Alguns irmãos que dizem, Senhor, dá-me paciência. Pastor, ora por mim, eu quero paciência. Você quer que Jesus te dê paciência? Eu quero muito, eu não tenho paciência. Então, Ele vai te dar paciência. Sabe qual é o treinamento para paciência? Quem pode falar bem alto para sair na gravação? Porque como é que você vai ser paciente se tem coisas... Como é que você vai ser treinado a ser paciente se está tudo numa nice? Não é? Tudo muito bom, conta bancária alta, sem imposto de renda, sem enfermidade. Todo mundo gosta de você. Onde você vai, você se dá bem. Que paciência que você precisa ter? Quando você chega numa fila, as pessoas, pois não, pode entrar aqui na fila na frente. Não pode entrar. Tudo funciona. Tudo funciona. Mas quando você é submetido a tribulações, você está atrasado, vai buscar seu sapato, não sabe aonde o cachorro pegou e botou, porque quem pega o sapato hoje é o cachorro, né? Tem uns cachorros aí que pegam o sapato, leva lá para fora, pega o chinelo, traz para cá. Alguém botou seu sapato em algum lugar, sua roupa não está passada como se você havia pedido a alguém para fazê-lo. Você chega na rua, você vai esperar a van, se você não tem um carro. Ou se você tem um carro, quando você liga, você olha que o carro está meio ruim de andar, pneu furado, você em cima da hora. Já paciência. Você chega na rua, vai pegar vai sinal para o ônibus, ou para a van, ou para o colégio, passa um carro, te dá um banho de lama, se estiver chovendo. Como é que você é treinado na sua paciência? Então, o propósito de Jesus é nos mostrar que está escrito, é a primeira coisa. Está escrito. E se está escrito, precisa acontecer, vai acontecer, tem que acontecer. Não há a menor hipótese da palavra de Deus voltar vazia, ele diz. Não há a menor hipótese do inimigo ser vencedor sobre a palavra de Deus, mas ele pode ser vencedor sobre você. Como, pastor, se eu sou crente em Jesus, se eu sou um cristão devoto, se eu leio a minha Bíblia, se eu oro, se eu estou presente a todos os cultos, como é que pode isso? Desde que você dê margem. Você decide. Você abre mão. Mas, ao mesmo tempo, uma linha tênue diz que você não pode confiar em você. Não, comigo não, eu sou cabeça boa, eu sou osso duro de roer. Também não, porque não é você. São guerras espirituais. E eu vou rapidamente passar aqui, irmãos, alguns pontos que eu separei nessas 3 propostas que o inimigo fez a Jesus. Note a sutileza. Se há uma coisa que a gente diz que o inimigo não é sábio, e nós sabemos, a sabedoria vem de Deus. Se você pede sabedoria, se você quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele é a fonte. Mas o diabo tem, o inimigo tem, sim, algumas nuances que ele coloca e você pensa que são propostas amorosas. Você pensa que são bênçãos. Por isso que eu chamo de uma linha tênue. A gente saber, não, eu consigo, é Deus que consegue, isso é bênção, isso é maldição. Nós precisamos estar alinhados para entender isso. E o diabo, sabendo que ele estava já há bastante dias, bastante tempo sem comer, então sugere-se que ele chega no final dos 40 dias. Outra sutileza do inimigo. Para que você diz, não valeu a pena a minha santificação esse tempo todo. Estou me dedicando a Deus. Estou estudando a palavra. E aí, de repente, tudo estava muito bem. E talvez por uma palavra, uma proposta, você não vigia e não entende o que você está fazendo nesse reino dos céus, nesse mundo que estamos vivendo como testemunhas de Jesus.
Então, assim como Jesus foi exemplo, eu quero agora que você participe disso e dedique-se e proponha-se a ser exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, primeiramente para os seus familiares. Uma casa dividida, uma casa destruída é uma lástima. Então, dentro de casa, seja uma família forte. Se alguém da sua família fraquejar, diz assim, não, pai, vamos para esse lado aqui, o senhor já tentou, vamos, seja forte se você tem convicção do seu chamado de sacerdote. Mãe, deixa isso de lado, mãe, seja forte, mãe. Filhos, não se dobrem às propostas que você sabe que não pertencem à linha de pensamento de Deus. A primeira coisa, ele chega para Jesus no versículo 3 e diz, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmãos, parece coisa de criança, né? Fala aí, fala para o titio. Ela não sabe falar porque ela não tem língua. Titio, e mostra a língua. Parece coisa de criança. O diabo chega e diz, se tu és filho de Deus, aqui, irmãos, dava para ficar só nesse texto toda a mensagem. Você precisa provar para mim que você é filho de Deus. E Jesus precisa provar para alguém, ele já sabia quem ele era. Ele sabia e foi levado por esse pai, foi levado por Deus. Mas a sutileza está na proposta de transformar pedras em pães. Segundo os historiadores, essas pedras que ficam ali no deserto, ou ficavam ali naquela época, eu não fui lá ainda, mas a gente vê em filmes, eram pedras parecidas com pães. Presta atenção. Pedras redondas, algumas com as cores dos pães, e ele usa aquilo porque ele pode falar assim, se tu és filho de Deus, faça cair pão do céu, acabou, não precisa transformar uma pedra nenhuma. Mas há uma sutileza nisso, que eu quero que os irmãos peguem isso. Se tu és filho de Deus, você pode pegar o que é parecido e transformar no real. Você pode se contentar em não receber de Deus, mas fazer alguma coisa para que aquilo que parece que é pão, seja pão. Se tu és filho de Deus, você pode ser genérico. Você já é filho de Deus? Então você vai dar uma ordem, as pedras vão virar pães. Mas há mais coisas. Ao transformar as pedras em pães, certamente seria para ele comer. Por que ele falaria isso? Ele estaria incorrendo em duas falhas, Jesus. Primeiro, que ele não veio para se alimentar, mas ele veio para alimentar o povo. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aí, nós aprendemos que a visão de Deus é que primeiro nos preocupemos com o nosso próximo. Nós temos que fazer de tudo para que as pessoas aceitem a Jesus, de tudo no sentido de exemplo, de fé, de vida. Primeira coisa, essa. Segunda coisa, dentro disso, é que ele ia terminar com o jejum dele, que Deus propôs. Você tem que fazer 40 dias de jejum. E ele ia terminar de uma forma que o inimigo pediu para terminar. Olha quantas coisas estão embutidas. Queridos, o que o inimigo faz conosco quando nós estamos em deficiência de alguma coisa? Imagine você com fome. Quantas pessoas já foram presas? Por que você roubou? Porque eu estava com fome. Aí você diz, pastor, mas porque o senhor nunca passou fome. Mas a fome me dá o direito de roubar? Por que você fez isso? Eu fiz isso porque ele me chamou de feio, aí eu dei um tiro na cara dele. Eu tenho uma razão. São propostas que o inimigo, às vezes, faz com que nós saiamos do caminho
da dependência para fazer a nossa própria vontade. Qual foi a reação de Jesus nessa proposta? Está escrito que nós temos que viver de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí você vai ver que ela traz solução espiritual, mas traz também soluções materiais. Nós ouvimos um dos testemunhos aqui, que a palavra vem da boca de Deus. Eu não sei como é que foi, eu não estava no céu, mas certamente Deus falou, esse nome você pula. Por quê? Porque eu quero preservá-la, porque eu tenho algo para ela aqui. E o que Deus deu a ela? Pão. Algo material. Você imagine uma pessoa viver sem um emprego, não deve ser muito fácil, mas imagine ele viver sem a palavra. O que Jesus está dizendo aqui, você precisa de viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus é: haja luz, haja noite, cessa essa dor, haja pão, abasteça a tua casa, receba um telefonema que vão te dar agora. Irmãos, quando eu pego uns temas assim, eu tenho que correr, porque eu nado de braçada pelo que Deus me permitiu de tribulação na minha vida, de ver sufocos que eu passei, porque talvez você olhe assim, eu pregando e dizendo, esse pastor deve ser bem sucedido, deve morar numa mansão, deve ter um carro de 400 mil reais, nunca soube, ele deve ter vivido um lar fantástico. E eu dou graças a Deus porque fui provado, fui testado, eu e minha família, porque podemos conhecer que toda palavra que sai da boca de Deus é a palavra vencedora. Então, aqui, quem obedece aos seus mandamentos é vitorioso em todas as coisas. E mandamentos, aqui eu estou dizendo, os mandamentos para sermos fiéis, mas para sermos felizes. Os mandamentos para o inimigo vir e até nos servir. Abrir portas que só Deus pode abrir para nós, palavra de Deus. Apegue-se na palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, ele disse, não se desvie, Deus mandando, não te mandei eu, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Palavra que sai da boca de Deus. E a minha pergunta para você nesta manhã, qual é a palavra de Deus que tem saído para você? Qual é a palavra de Deus que tem saído para você? Não, pastor, mas para mim, deixa eu melhorar. Qual é a palavra que você tem escutado da boca de Deus? Porque você está num deserto? Cuidado, que você pode estar ouvindo a voz do inimigo, em vez da voz de Deus. Segunda proposta, no versículo 6, ele diz, se tu és filho de Deus, como é que camarada insistente, né? Primeiro que ele já sabia que ele era filho de Deus, o diabo. E segundo que Jesus já sabia. Tinha convicção. Aí ele vem de novo, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora ele vai citar um texto fora de contexto. Ele vai citar o Salmo 91, os versículos 11 e 12, mas fora de contexto. E ele está querendo dizer, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aos seus anjos dará, não é darás. O dará porque é Deus que vai dar. Cuidado, porque tem gente também que gosta de falar com o anjo. Anjo, vem cá, o anjo. Quem manda o anjo é Deus. Você pede a Deus, ele bota o teu anjo. O anjo para te proteger. Só alinhando aqui, tá bem? Então ele está dizendo assim, porque está escrito. O diabo conhece a Bíblia, irmãos.
Só que ele usa de pretexto. Ele não aplica como ele deve aplicar. Então ele diz, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te sustentará, eles, os anjos, te susterão para que jamais tropeças. O que ele está propondo aqui? Que o Pai tem que te proteger. Se você é filho de Deus, o Pai tem que te proteger, ainda que você arrisque a sua vida. Irmão, não é assim. Porque a nossa vida não é essa, é a outra. É a vida que nós teremos com Deus, onde não haverá lágrimas, tristeza, angústia. Nós nos agarramos tanto a essa vida que dizemos, Senhor, eu não posso perder nada. Você arrisca a sua vida e o Senhor é obrigado a te responder. Quantos irmãos deixaram de seguir a Jesus? Porque Jesus apenas fez um prenúncio, deu um prenúncio de que as coisas seriam difíceis. Os seus próprios discípulos. Que dura essa palavra que o Senhor está nos dando, e começaram a ir embora. E Jesus vira para os outros e diz, vocês querem ir também? Podem ir. Aí Pedro diz, para quem iremos nós? Para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida. Irmãos, nós não podemos achar que o Senhor está à nossa disposição, mas Ele está à disposição. Opa, agora eu não entendi mais nada, pastor. Quando nós não usamos isso como pretexto de nos beneficiar, mas quando seguimos. Por isso que Josué ouve de Deus, diz assim, não andes nem para a direita nem para a esquerda. Como ele está dizendo, ele não tem nada contra a direita e também não tem nada contra a esquerda. Se fosse nós, teríamos algumas coisas contra um ou contra o outro, não é verdade? Porque ele está dizendo assim, não sai do prumo. Aquele versículo diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É não desviar. É não se sentir atraído por qualquer coisa que seja genérica, ou que pareça que é de Deus, ou até que nem pareça nada, mas que vai te beneficiar. Que coisa fantástica você ter Jesus, que você pula de um prédio e ele vem, uhul. Mas ele pode fazer. Conheço inúmeros casos de pessoas que foram assaltadas, e o bandido pegou o revólver, deu o tiro, mascou, deu o segundo, mascou, deu o terceiro, mascou, e a pessoa disse, meu Deus, isso não funciona acontecer aqui, vamos embora, vamos correr. Mas não significa dizer que você também vai chegar ali nos lugares onde tem a comunidade, as pessoas estão lá lutando, e com guerras e com armas, e diz assim, pode chutar aqui porque eu sou filho de Deus. Porque somos filhos de Deus. Você tem convicção de que você é filho de Deus? Somos filhos, e Jesus é o nosso irmão mais velho. Mas isso não significa que você tenha que atentar a isso. Qual foi a reação de Jesus? Primeiro, antes, o que diabo está sugerindo aqui? Que o seu Deus só é confiável quando Ele te livra do perigo, ou quando Ele te dá aquilo que você precisa. Inimigo fofoqueiro, que desvirtua a palavra. Deus é obrigado a me dar alguma coisa, embora Ele tenha prometido, mas Ele é Deus, eu dou, mas agora não dou mais. Não quero dar. Por quê? Porque há um propósito nisso, e Ele não deixa de ser Deus. Tem uma música e um louvor, né? Se Ele te dá, Ele é Deus. Se Ele não te dá, Ele é Deus. Se Ele vem, Ele é Deus. Se Ele não vem, Ele é Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele é Deus. É imutável, irmãos. Então o inimigo está dizendo assim, mas isso é antigo, hein? Isso é antigo. Lá na Torre de Babel, Nimrod, que foi um cara perigoso, um dos maiores caçadores, um dos maiores valentes, ele começou a juntar para si pessoas, e as pessoas vieram. Ele disse assim, olha só, esse Deus que vocês estão servindo, não é um Deus confiável, matou todo mundo no dilúvio lá. É um Deus que não gosta de vocês. Irmãos, quantas vezes nessa minha caminhada eu ouvi de pessoas, e às vezes parentes, que conhecem Jesus, dizendo assim, mas você não é crente?
Por que está te sucedendo isso? Por que você bateu o carro? Por que te roubaram o carro? Porque isso não está na Bíblia. Se você me servir, não haverá roubo do seu carro, não haverá doença, não haverá nada. Não está escrito isso. Mas está escrito que no final dos tempos Jesus levará esse povo num corpo glorioso, que aí sim não vai machucar, não vai sofrer, não vai ter inveja. Todos os nossos prantos anteriores terão sido enxugados. Qual foi a reação de Jesus nessa proposta? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui Jesus poderia, pulando do alto, conseguir vários seguidores. Uhul! O nosso super-homem real. Vamos dizer que o super-homem já existia lá, o filme, que a gente sabe que é uma fantasia. Aí, caramba, ele é demais. Eu quero estar com ele. Será que algumas pessoas não quiseram seguir Jesus porque ele andou sobre as águas? Você é obrigado a andar pelas águas? Se Jesus não te fizer andar pelas águas, Jesus não gosta de você? E para que não pensasse isso, eu não estou dizendo que foi esse caso, mas é só para você fazer uma... Para que não pensasse isso, Pedro falou assim, Jesus falou assim, você vai dar uma afundada aí e vai ficar com medo, porque senão daqui a pouco você vai começar a fazer uma escola de andar sobre as águas. Eu te conheço, Pedro. Às vezes colocamos Deus em situações como esta, fazendo algo errado e ordenando em nome dele que o problema seja resolvido. Você não tem carteira de motorista, irmão, está vencida. E você está dirigindo e vê os guardas de Jesus, cega eles. Isso é tentar o Senhor, seu Deus. Você não está cumprindo aquilo que Deus tem pedido minimamente para você cumprir. Aí você diz, Senhor, sou teu filho, que desça aqui agora o problema. Você está fora da palavra. Mas deixa eu te alegrar o coração. Se você está por um propósito, entendendo que o Senhor está te levando no deserto, para que você prove a fé que você tem em Deus, você pode ter certeza, meu amado, que Ele moverá céus e terra, para que o propósito dEle seja cumprido na sua vida. Aí você vai entender o versículo que Deus fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Fez as que não são, para confundir as que são. Em outras palavras, se o meu Deus disser que essa igreja, numa palavra, vai sair voando, vai plantar lá em Icaraí, eu creio que Ele pode, se houver um propósito. Estou dizendo a igreja mesmo, não é a igreja, o povo sair voando. A igreja, isso aqui que você está vendo, arrancada aqui, fica um buraco. Amém ou não amém? Mas se houver um propósito. E eu quero que você, nessa parte final que eu vou falar agora, comece a perceber como vale a pena servir ao Senhor, ser fiel a Ele, nas palavras, em tudo, para que as pessoas, através da sua vida, sejam encaminhadas a um caminho que o Senhor quer para eles. Somos nós. A ninguém foi dado essa missão. Os anjos queriam. Não, Jesus, nós vamos continuar. São os meus servos que pregarão e falarão. Por último, versículo 9. E propôs a Jesus. Tudo isso, então 8, né? Então o diabo, vou ler 8. Então tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Eu fico achando graça, porque os irmãos não me levam a mão, não estou debochando não, porque está tão claro aqui. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Qual é o teu carro? É o seu carro. É o seu carro. Você não tem carro?
Então, me diz qual é o teu carro. Hã? Uma Mitsubishi. Eu preciso de uma pessoa que diz que gosta dessa Mitsubishi. Você gosta? Você quer uma? Então é o seguinte, eu tenho uma Mitsubishi aqui, mas se você tocar para mim umas músicas que eu vou te pedir, é fácil, eu só vou te pedir música que você sabe tocar. Se você fizer isso para mim, eu vou te dar uma Mitsubishi. Eu vou até te mostrar, ela foi lavada essa semana. Você lavou ela? Disse que lavou. Lavou. Semana passada lavou. Eu vou te levar, vou levar você ali num condomínio, você vai lá, de lá da minha casa dá para ver assim, ó. Você vai ver ela brilhando lá. Entenderam, irmãos? Como é que o diabo vai dar o que não é dele? Qual a autoridade que ele tem dizendo, eu vou te dar isso tudo? Não é dele. Mas ele mexeu num negócio aqui fantástico. O ser humano gosta de receber. E muitas vezes nós nos desagradamos dos lugares que estamos, dos ambientes, porque não ganhamos. Mas o Senhor inverteu isso tudo e disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Senhor, aí ele continua, porque é dando que se recebe. E o diabo inverte isso. Eu posso te dar. E ele pegou no ponto fraco do ser humano. Irmãos, quem quer ganhar um presente aqui, todo mundo vai dizer, eu. Vocês não vão dizer, não, não vão ganhar, não, está preparado ali para o final. Quem quer ganhar um presente bom aqui hoje? Só esses que disseram, viu, recepção, aqueles presentinhos que nós separamos? Só esses, tá? Vai aparecer um monte de gente, não, você não ouviu minha voz, mas eu também disse. Todos nós gostamos, irmãos. Agora eu te pergunto, e você me pergunta, pastor, mas é pecado eu gostar de receber? Claro que não. Mas pela trilha certa. Embora Satanás exerça alguma autoridade sobre o mundo, os reinos do mundo pertencem a Deus e ele prometeu dá-los ao Messias. Está na Bíblia. Salmo, põe aí para mim, Bernardinho. Salmo 2, 8. Olha só o que diz o Salmo 2, versículo 8. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Se você ler o texto todo, isso é um salmo destinado a isto, ao Messias, a falar do que Deus pode dar. E você vai ver isso. Você vai ver Deus, Jesus sendo engrandecido já, já. Satanás é mentiroso, ele promete dar o que não é dele. E muitas vezes nós acreditamos. Ele propôs adorar a criação em vez do Criador. Nós temos que adorar o Criador. E tendo o Criador, nós temos a criação. Qual foi a reação de Jesus? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele não está dizendo para o diabo, ao Senhor teu Deus adorarás. Mas também podia estar dizendo que ele tem um Deus dele lá e ele serve lá. Mas ele diz, está escrito, Deus falando conosco, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem é o teu Deus? Satanás propõe que seja o Deus dele, Deus com D minúsculo. E aqui, irmãos, eu não estou entrando assim, você vai lá, vai servir o inimigo, vai lá e vai falar com o diabo. Eu não estou dizendo isso, embora também diga isso, mas eu quero muito mais dizer o seguinte, não adore as propostas que não são possíveis de acontecer sem ser de Deus, é isso? Não adore ao outro Deus que não pode fazer nada.
Mas adore a Deus, que vai mandar, inclusive, que o inimigo venha te trazer alguma coisa aqui. Tem uma historinha, eu quero concluir praticamente com ela, muito antiga, todo mundo conhece, eu acho, né? Tinha uma velhinha, uma senhorinha, numa cidadezinha do interior. Ela era muito crente em Deus. Essa senhora, nossa, pai, não faltava fé ali. A mulher tinha muita fé, tudo para ela. E ela estava passando umas necessidades, as pessoas falavam, não, meu Deus sabe, eu estou orando, ele vai falar. Aí, quando foi um dia, tinha uns garotos lá debochados, e falaram assim, vamos desengraçar essa mulher, vamos mostrar para ela que ela... E eles passaram, não sabe aquelas casas antigas, a janela é mais embaixo assim, a janela é larga, e elas passaram a janela aberta, igual Daniel, as pessoas viram Daniel orando, mais ou menos isso. E ela estava orando, oh Senhor, manda pão, Senhor, eu não tenho pão para hoje, Senhor, manda pão. Os meninos escutaram, saíram correndo, foram lá na padaria, compraram vários pães. E ela estava orando ainda, eles chegaram, botaram o pão em cima da janela e ficaram de longe, na espreita. Quando ela abriu os olhos, viu os pães, pegou, abriu e falou, oh Senhor, obrigado, Senhor, o Senhor mandou os pães tão rápido. Aí eles apareceram assim, oh, sua velha caduca, não foi Deus, não, fomos nós que vimos você falando, fomos lá na padaria e compramos. E agora? Mas quando Deus manda, Ele usa como emissário até o diabo. Um dia nós estávamos num aperto muito grande, eu, minha esposa e minhas filhas. Eu estava viajando em missão para os Estados Unidos, sem um centavo para gastar mais. E a minha esposa já tinha uns 3, 4 dias que não dava carne, porque não tinha, falou, o dinheiro tinha carne uma vez por semana até eu voltar, para a gente ver, eu achava que eu ia voltar com dinheiro. Voltei com mais dívida. Aí minha esposa orou, Senhor, as meninas começaram, mãe, eu quero carne, mãe, eu quero carne. Só batata com jiló, está ruim demais. Enfim, nem sei se era batata com jiló, mas elas pediram carne. E a minha esposa falou, então vamos orar a Deus, Deus vai mandar a carne, porque o dinheiro nós não temos. Ela já contou isso aqui. E ela ajoelhou na sala, nós morávamos ali em Caraí. Orou com as minhas 2 filhas pequenas. E falou, agora descansa, estava quase na hora do almoço. Não passou muito tempo, sei lá, meia hora, 20 minutos, toca o interfone. Os irmãos lembram que tem uma irmã que vem aqui de vez em quando, que eu digo é minha amiga, a irmã Glorinha, já até oramos para o neto dela, que estava com problema, a irmã Glorinha, de vez em quando ela vem aqui. O pai dela, é uma boa oportunidade, quando aparecer os irmãos, pastor, desculpa, mas eu achei aquela história meio estranha, vou perguntar para ela, pode perguntar, você crê mais nela do que no pastor e no testemunho de Deus, pode perguntar, mas fica à vontade. O pai dela, que nós não tínhamos a menor intimidade, a mãe dela nós tínhamos, o pai não. Falava pouco, seu Antoninho, não é o nome dele? Estou dando os nomes, porque isso é um testemunho legal, então, se fosse algo depreciativo, eu não falaria, né? Obviamente. O telefone tocou, eu sou Antoninho, lá na portaria, na praia de Caraí. O homem foi pescar, pescou muito peixe, e não sabia para quem dar. E lembrou, assim, por acaso, lembrou da minha esposa, que ele nem falava direito com ela. E perguntou, o porteiro ligou, tem um moço aqui, seu Antônio, com um saco aqui cheio de peixe. Ele falou que é para entregar para a senhora quer? Se a senhora não quiser, eu quero. Ele falou assim, manda tudo, irmão. Deixa eu te dizer, esse homem, até onde eu sei, acho que já faleceu, não se converteu, não era crente em Jesus, a mulher era e a filha era. Deus usa quem Ele quiser para te livrar nos momentos que você precisa. O título dessa mensagem de hoje é Vencendo as Tentações. Qual tem sido a sua tentação? Tentação que o diabo tem imposto a você? Desobedeça, faça atalhos, não confie, tanto faz, não precisa ser tanto, precisa ser.
precisa ser. O inimigo está preparando grandes coisas para o povo de Deus. Grandes coisas. Mas são coisas que são muito pequenas diante das coisas grandiosas que Deus tem para nós. Em breve, nós passaremos, pode ter certeza disso, por uma situação muito difícil, pelo mundo, pela ordem mundial. Cuidado. Mas se está escrito, está escrito. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Preciso te explicar sobre isso aqui. Ele não está dizendo assim, 1000 terão seu carro roubado, 10.000 terão a sua bicicleta arrebentada, mas você não vai ter nem o carro nem a bicicleta. Ele não está dizendo isso. Tu não serás atingido, no sentido de você não sairá de combate. Você não perderá. Você não será exterminado. Essa é a origem. Porque senão essa Bíblia estava errada, irmão. Quanta gente aqui teve problema, morte de parente, carro que bateu. Então a palavra de Deus está errada. Mas quer dizer assim, o fortalecimento, o está escrito na sua vida nunca será retirado. O segredo é, está escrito. Por que o diabo, os irmãos vão rir agora, por que o advogado vence ações? Porque ele diz para o juiz, está escrito aqui, está na lei, artigo número tal, está escrito, você tem que voltar atrás, porque está escrito. Ele acha uma brecha, está escrito. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria, sinceramente, que nesta manhã você considerasse uma manhã de vitória na sua vida.